Olá, olá, os olás. Olá! Muito bem. Boa noite! E aí, Você tá me Cecília, vendo bem? Tá me ouvindo bem? estou te vendo e te ouvindo bem. Por aí também? Perfeitamente. Perfeitamente já é o nosso tema, né? Já eu não estou te ouvindo e te ouvindo perfeitamente. Poucas coisas na vida acontecem perfeitamente. Essa está acontecendo perfeitamente. Que bom. Exato. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação. Você é uma profissional que eu admiro muito. A gente, quando vai ficando mais chato. Não sei se você percebe isso E em peraí, você. ó, agora eu não estava te ouvindo perfeitamente. Tá vendo como é que as coisas não são perfeitas? Eu não escutei o que Pois você é. falou. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais chato e a gente vai ficando mais criterioso. E você é uma das profissionais que eu sinto que tem uma presença, de modo geral, nas redes sociais, que eu admiro muito, porque desmistifica um pouco a figura do psicólogo e reumaniza essa figura como uma pessoa como qualquer outra, com sensibilidades, dilemas, questionamentos e emoções de toda a natureza, vamos dizer assim. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com você, porque tenho uma admiração grande. E a gente sabe que na psicologia, às vezes as redes sociais perturbam a cabeça dos psicólogos e às vezes uns ficam travados demais e outros começam a ter expressões assim na internet, você fica meio que se perguntando onde que a pessoa vai. Então é muito bom quando a gente tem colegas que a gente indica, que a gente fala, segue aquela pessoa com muita facilidade. Então estou muito feliz por você. É tudo recíproco, Fred. Eu gosto muito de acompanhar seu trabalho, compartilho aqui com as pessoas com certa frequência. E é um prazer. O Fred, quando entrou em contato comigo, ele entrou assim: Ah, eu sei que você não é muito das lives, e se você não quiser, tá tudo bem. Eu achei tão bonitinho, porque realmente eu não sou de fazer live. Mas é isso, assim, são coisas específicas que fazem sentido pra gente, né? E o seu trabalho eu gosto muito, admiro, faz muito sentido pra mim. Então, achei que seria interessante a gente aproveitar esse momento para divulgar o seu livro e para oferecer um conteúdo legal para as pessoas, né? Sim, sim. E eu fico feliz, e eu não sei, eu faço suposições a seu respeito às vezes, mas eu acho que nesse sentido você é Normal. parecida comigo, é, porque eu percebo que você é muito cuidadosa assim com o seu tempo e com o seu nível de energia pessoal. Eu chamo de energia, mas a gente pode chamar de disposição, né? E eu sempre falo com as pessoas, gente, eu tenho uma energia de tartaruga, eu tenho pouca. Então eu tenho que escolher muito bem o que eu faço, porque se eu gasto É muito, eu isso. morro, eu morro na terça-feira. É isso, é isso. A gente tem que escolher bem. Eu acho incrível e eu acho que é o tipo de doping natural, né, da natureza, assim, a injustiça biológica que algumas pessoas durmam 5 horas e estejam com a disposição para subir a montanha, escalar, voltar, fazer mil coisas. Não sou essa pessoa. Eu preciso escolher com muito carinho aonde eu vou dedicar a minha energia. Então, sim, eu seleciono muito bem. E foi um processo também de aprendizado, né, ao longo de anos de experiência de vida, poder aprender a respeitar quais são os meus limites, quais são as minhas possibilidades, o que eu desejo fazer. Às vezes, sim, em alguns contextos vai fazer sentido a gente dar uma esgarçada ali, né, se esforçar um pouquinho além do que seria o mais confortável, porque alguma coisa faz muito sentido pra gente, né, um valor muito importante. E às vezes não, às vezes eu vou dizer, não, agora realmente eu tô precisando de um tempo de descanso. Isso é realmente muito importante e muito inegociável pra mim, assim. Eu E também eu acho. vejo isso, eu adoro quando você fala da sua energia, porque eu me identifico muito. E assim, uma coisa que eu percebo é que todas as vezes que eu tentei ultrapassar
o meu tanto de energia que eu dou conta das coisas, eu não dei conta e no final das... Eu sempre digo isso, a nossa profissão, ela trabalha muito com a nossa personalidade, com a nossa mente. Então, eu trato a minha vida com muito preciosismo e eu acho que isso tem a ver, não sei se é um perfeccionismo, talvez seja, mas tem um certo preciosismo no sentido assim de a minha ferramenta de trabalho, a maneira com que eu me dediquei a ajudar as pessoas tem a ver com como eu cuido da minha mente, da minha vida, das minhas relações. Então, se eu tratar o meu tempo como se fosse uma coisa descartável, sendo que eu tenho energia de tartaruga e não de pitbull, né? Eu estaria me sacrificando. E nesse sentido também foi uma aceitação de que eu não sou essa pessoa com energia infinita e que, enfim, que eu não sou essa pessoa e que eu preciso aceitar esse meu limite e tudo bem, eu não faço 700 lives no mês e, e ainda que eu consiga fazer muita coisa, mas mais que isso. Imagina se você já faz isso tudo com energia de tartaruga, imagina se tivesse energia infinita. Nossa, tá dominando o mundo. Mas Eu, isso é muito interessante porque eu acho que é um aprendizado também para as pessoas que nos acompanham, e aí eu tô falando tanto no consultório quanto na internet, porque eu, por exemplo, não marco consultas de manhã cedo. nem eu. Eu não funciono de manhã cedo. Não tem condições, eu não vou estar disponível. Claro, uma vez na vida, uma coisa esporádica, a pessoa precisa, né? Óbvio, eu não vou chegar, não dá, não, impossível. Não, ok. Mas é uma coisa que, enquanto rotina para mim, não funciona, assim, eu não consigo estar disponível de verdade de manhã cedo para a pessoa. Me estressa desde o dia anterior, porque eu não consigo dormir cedo. E eu já sei que eu preciso dormir cedo, porque eu preciso acordar cedo e eu não vou estar disponível, eu vou estar exausta. Não faz sentido pra mim. E aí eu tenho algumas pessoas que eu atendo que às vezes falam assim, eu tô precisando marcar, eu sei que você não gosta, mas eu juro que não é pra sempre, é só uma situação pontual. Não tem problema nenhum. Mas enquanto rotina, realmente não é possível pra mim, sem um prejuízo muito grande que eu acho que não faz sentido. E acaba sendo também, às vezes, tema do, eu fiquei me sentindo, eu tinha que produzir, eu tinha que fazer, depois eu lembrei, não, eu não preciso, tá tudo bem eu não funcionar bem às 10 da noite. Eu funciono melhor às 10 da noite do que às 8 da manhã. E tá tudo bem também. A gente poder aceitar como a gente funciona melhor e respeitar isso, né? Exato. A única exceção que eu faço, eu não sei se eu também tenho essas maluquices, mas eu tenho um tanto de energia. E na sexta-feira, de modo geral, como eu sinto que é o último dia de atendimento, até porque eu tive que organizar minha agenda também pensando na minha filha, eu abri a sessão de atender de manhã, mas eu encerro meio-dia. Aí tudo bem. Ah, Então, entendi. é como se fosse só aquele período. Então, aí eu acabo, pronto, o fim de semana parece que começa antes. É uma ilusão de agenda, mas também é uma aceitação desse limite que a gente tem, né? É isso. Eu falei com você que eu tinha essa percepção de que você trabalha muito com essa questão da autoaceitação, né? Como é que, como é que você acha que foi essa construção e se é que ela foi uma construção consciente? Porque eu entendo também que você fala muito sobre a questão de coisas ligadas à aparência, a uma certa escravização das pessoas tendo com aparência, filtros, é, ou da questão de alimentação, todas essas questões que envolvem algum nível de autoavaliação e avaliação vinda por parte dos outros. Isso tem a ver com essa temática de aceitação que você trabalha bastante, ou meio que sem querer você fala mais disso? Eu acho que, na verdade, foi o caminho contrário. Eu acho que, na verdade, eu comecei a enxergar uma necessidade, eu comecei a sentir isso muito forte, assim, tanto no consultório quanto na internet, de um lugar de respirar e falar, gente, tá tudo bem, né? Assim, a gente não tá em uma luta constante, não precisa estar lutando o tempo todo, não tem como não ficar ansioso lutando o tempo todo contra a gente mesmo. Então, quando eu comecei a enxergar esse movimento, eu comecei a me aproximar desse universo. Eu acho que o caminho da aceitação
física, né, da questão da autoestima mais estética e que acaba relacionando também com a alimentação, porque os dois universos caminham muito próximos, acho que acabou vindo mais por conta disso, como uma consequência de estar olhando para isso e enxergar nesse universo, um universo onde isso fica muito evidente, fica muito forte e traz prejuízos muito significativos para a qualidade de vida e empobrece, assim. Eu acho que mesmo quem não fecha um critério para um transtorno alimentar, muitas vezes tem uma vida muito empobrecida nas possibilidades. Então eu não vou botar essa roupa que eu queria porque meu corpo não vai estar do jeito da menina do Instagram, né? Eu não vou no dia da família inteira na piscina, se divertindo, uma viagem na praia, porque eu não vou botar biquíni. E me angustia muito as pessoas estarem vivendo vidas empobrecidas. Eu fico assim, sabe, sentindo que tem tanta coisa bonita para ser vivida e a pessoa tá ali por tanto medo, deixando de vivenciar momentos que ficariam guardados na memória, que nutrem a nossa alma, que fazem o coração dar aquele quentinho, sabe? E aí a vida vai ficando acinzentada, vai ficando pesada. Então eu acho que esse lugar do físico, né, acabou vindo mais como consequência do que como processo inicial. E sim, a aceitação acabou vindo como algo que eu não planejei, não, assim, foi surgindo muito ao longo do processo, e foi muito natural, eu acho. Engraçado, né? Você estava falando, também estava observando os comentários e naturalmente as pessoas acabam sendo afetivas com você, falando, Cecília, você é linda, não sei o quê, babá. E eu entendo que isso é abrangente, né? É tanto em relação à sua personalidade, à sua aparência. Como é que é lidar com essa questão da aparência? Porque eu acho uma coisa curiosa. Tanto pessoas que são consideradas socialmente feias, quanto as bonitas, isso é uma coisa meio controversa, eu sinto que existe uma invisibilidade em níveis diferentes, né? Do mesmo jeito que a pessoa muito pobre ou muito rica, parece que existe uma questão meio de invisibilidade. Uma porque é tão pobre ou vista como tão feia que ela não é visível por conta da aparência. Mas eu vejo também que os outros extremos de pessoas consideradas com boa aparência, e é sempre bom ressaltar consideradas com uma boa aparência, porque isso daí é uma coisa Uhum. muito Tem um cultural, padrão, né? Uhum. elas também não são vistas efetivamente, porque parece que as pessoas veem a aparência e perdem tudo o que tem além daquela questão estética. Faz muito sentido isso ou parece ser uma queixa de gente privilegiada que queria ser invisível bonita do que invisível feia? Tem esses comentários que podem surgir, Mas né? sabe o que? Mas eu entendo o que você está falando, mas eu tenho a sensação de que, assim, primeiro, eu tenho a sensação de que eu não tenho controle sobre, sobre o que as pessoas vão achar. Então eu meio que entrego e falo, ok, você vai ficar olhando só pra isso e não vai escutar o que eu tenho pra falar, ok, faz parte. Mas em alguns contextos eu acho que é um comentário que é o repertório que a pessoa tem para expressar naquele momento. Às vezes é uma sensação que está vindo, né? De que pessoa interessante, que legal esse conteúdo. E aí a gente vai, ser linda, né? Porque é uma sensação, às vezes, que surge e se manifesta daquela forma, né? É uma forma que a gente entende socialmente como desejável, né? Como um elogio, né? Meio que todo mundo vai considerar como elogio. Então, se eu quero falar alguma coisa que a outra pessoa vai gostar, eu vou dizer que ela é linda, né? Porque isso é uma coisa boa de se dizer. E às vezes a gente tem pouco repertório mesmo de como expressar a nossa admiração por alguém. Às vezes é realmente uma falta de repertório. Tanto que eu até fiz um post uma vez, já tem bastante tempo no meu Instagram, falando: vamos encontrar outras formas de elogiar as pessoas? Vamos falar o que a gente acha delas, o que elas trazem para nossa vida, né? E aí é muito lindo ver os comentários, porque você vê coisas lindas sendo ditas.
E de fato a gente não tem muito essa prática, né? A gente, ai, fulano é linda, ai, fulano é muito legal, ai, fulano é ótimo, ai, fulano é nossa, adoro a companhia dela. Mas e o que que tem ali, né? Como é essa relação? Como ela te toca? O que que faz você gostar dela? Tem alguma coisa que acontece ali, geralmente algumas coisas. E a gente acaba muitas vezes não tendo muito repertório, não tendo muito hábito também de expressar. A gente tem até um pouco de vergonha às vezes. Tem gente que acha até estranho, ai, fulano saiu falando um monte de coisa pra mim, a pessoa fica meio constrangida, ah, obrigada. Ah, tá. Ah, são seus olhos, né? A gente às vezes não sabe muito como lidar. Então eu às vezes recebo esse linda nesse sentido e reconheço que muitas vezes sim, ninguém tá nem escutando o que eu tô falando, só, ah, o olho, o último vídeo que eu fiz, o GTV, não foi o último, foi o penúltimo. Me deu um trabalho aquele vídeo. Me deu muito trabalho. Eu pesquisei muito para fazer. Eu fiz um link com 300 artigos diferentes para todas as referências que eu coloquei. E, cara, eu tive vários comentários. Seu cabelo tá lindo. Vou dizer que não fiquei frustrada? Mentira se eu dissesse isso. Comecei a falar, gente, meu cabelo é a última coisa que eu falei, da próxima vez eu vou ficar de cabelo preso, que eu não quero mais que fale nada do meu cabelo. Se falasse Mas, quantas referências bibliográficas lindas, você ia gostar muito. entendeu? Mas é isso, foram poucos comentários. E realmente é porque eu tava com muita expectativa, porque deu muito trabalho. Mas de modo geral, e hoje, né, passado o momento inicial de frustração, eu reconheço que uma coisa não exclui a outra. Você pode estar adorando o conteúdo, mas também pode achar a pessoa bonita, pode chamar a atenção o óculos dela, a roupa, o fundo, e tá tudo bem, né? Não é uma coisa ou outra. Então, hoje isso realmente não me incomoda de modo geral, e eu não vejo essa forma excludente, e também entreguei. Quem não escutar o que eu tenho pra falar, não posso fazer nada, né? Eu tô falando pra quem quer ouvir. Mas isso que você está falando parece assim que é o pulo do gato da autoaceitação e da aceitação vinda dos outros. E da maturidade também, né? Exato. Assim, então, como que você visualiza acontecendo esse processo entre uma pessoa que fica muito conectada com... como se ela tivesse uma imagem quase externada dela mesma, né? Como se ela não tivesse uma imagem por si. É como se a perspectiva que ela tem de si mesma sempre passa pelo olhar do outro, pelo que elas estão pensando, e, portanto, elas ficam escravizadas nesse desejo infinito de aprovação, até ela chegar num ponto em que ela fique mais pacificada com isso. Como é que você visualiza essa caminhada? Eu acredito que a gente não tenha muito como controlar um desejo de aceitação. Porque isso é muito instintivo e evolutivo e natural, e enfim. A gente quer afeto, a gente quer conexão, e eu não acredito que tenha. Assim, eu não vou dizer que eu duvido, eu acho que ninguém, quando diz, eu não preciso da aceitação de ninguém, essa pessoa está mentindo com certeza. Não acho que seja possível afirmar isso. São quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e a gente é abessa, cérebro abessa. Então, assim, acho que é possível estar no mundo de infinitas formas. Mas, de modo geral, eu acho que, assim, ficar esperando, não se importar com os comentários, não querer aceitação, não sofrer diante de uma possibilidade de rejeição, é ficar esperando por algo que eu diria que é praticamente impossível, ou que é, pelo menos, muito, muito difícil. Então, eu acho que o caminho acaba sendo aceitar o desconforto, sabe? Assim, aprender a caminhar com o desconforto. Se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero fazer um conteúdo na internet, ou se eu quero, sei lá, ir para algum lugar e me sentir bonita nesse lugar, com a roupa, com o cabelo, com a maquiagem que eu tô, ou sem maquiagem nenhuma, se eu vou, sei lá, para uma reunião de trabalho, apresentar um trabalho, eu sempre vou correr o risco de não gostarem de mim, de não me acharem bonita, de não me acharem inteligente, de não acharem a minha oratória boa, de acharem a minha dicção ruim, de acharem, sei lá, mil coisas. E assim, quando a gente tenta fugir disso, a gente acaba fugindo da vida. A gente acaba não vivendo a vida. A gente acaba empobrecendo a nossa experiência de vida e de experimentação de mundo porque a gente está fugindo de uma possível rejeição, de um possível comentário negativo, de um possível xingamento. E aí a gente não vive, né? Então a gente acaba vivendo geralmente em sofrimento. São pessoas que relatam um sofrimento.
para evitar sofrimento, né? Então, se eu não quero sofrer, então eu sofro agora logo que esse sofrimento está sob meu controle, né? Assim, eu estou Uhum. escolhendo, então eu estou sob controle. Então, eu acho que o processo, muito mais do que, eu vou desenvolver uma autoestima mágica que nada vai me afetar e eu não vou ficar triste, eu não me importo mais com as pessoas, o que elas acham de mim. Eu acho que mais do que isso, a gente vai precisar caminhar no sentido de acolher esse medo, de acolher essa provável sensação muito desconfortável diante de um xingamento, diante de um comentário negativo, de uma crítica. Sim, é provável que você se sinta mal com isso, e é um risco que a gente corre estando no mundo, mas acolhendo isso, a gente tem chance de conseguir caminhar com isso, em vez de viver fugindo. E, paradoxalmente, o que eu percebo, até pela minha experiência pessoal e enfim, pela experiência na clínica, é que a gente vai, na verdade, quanto mais a gente vai aceitando esse desconforto muito grande, mais ele vai perdendo força, mais ele vai se enfraquecendo, né? Isso faz sentido se a gente pensa a nível de neuroplasticidade, né? A nível de estar criando novas sinapses e usando essas novas sinapses e as outras vão ficando mais em desuso. Mas é isso, eu não sei, eu nunca prometo pra ninguém, não, faz assim, faz assado, vamos fazer terapia que você nunca mais vai sentir isso. Às vezes acontece da pessoa dizer, nossa, faz um ano que eu não tenho mais aquele pensamento horroroso que eu tinha sempre. Que bom, mas talvez isso não aconteça, e tudo bem também. A gente precisa aprender a lidar e conviver com essas experiências internas que a gente sente. Sim. Engraçado, você está falando isso, estava lembrando uma parte que eu falo no livro sobre a questão do egocentrismo. O egocentrismo é um negócio meio maluco, se a gente pensar. Às vezes a gente é tão exigente com tudo, e inclusive com a gente, que nem a gente passa na nossa balança, né, psicológica. Então, o nosso nível de egocentrismo, ele chega ao nível de nem supostamente o que a gente chamaria de ego. Não sei se eu trabalho tanto com esse conceito, mas nem ele passa na régua. Então, a gente fica enclausurado no nosso egocentrismo, numa certa percepção limitada, né, do que a gente consegue alcançar, e nem o que a gente consegue alcançar a gente gosta. E a gente vai gerando um nível de controle que parte por isso que você falou, de ficar controlando o que os outros pensam, controlando o que eu estou fazendo. E nesse exercício de controle é que a gente vai perdendo a leveza, a espontaneidade, a conexão com aquilo que a gente está fazendo. Porque eu não sei como você é com essas questões, mas eu já fiz muitas tentativas de aula de dança de modo geral. E eu me reconheci um desengonçado em termos de dança crônico. Sério, eu já fiz dança de salão, eu já fiz flamenco, eu já fiz dança árabe, eu fui tentar todo tipo de dança diferente para ver se alguma E, conseguia encaixar. e não rolou. Eu continuo achando que eu danço com uma garça louca. Mas uma coisa eu aprendi nessa jornada, a me divertir dançando, porque no final das contas é isso um pouco que importa. E a não ser pessoas que dançam muito bem, todo o resto vai ter um nível de garça louca no meio do caminho. E eu passei a achar divertido muito mais a sensação que eu produzi em mim mesmo dançando do que propriamente dito ficar prestando atenção numa suposta plateia, porque é entre nós, quando você, não agora em tempos pandêmicos, mas quando você está num lugar dançando com um monte de gente, em tese todo mundo está tentando fazer a mesma coisa. Forró eu danço melhor, eu vi forró aqui, forró eu danço bem, porque não depende só de mim. Forró vai melhor. Mas porque as pessoas também não estão prestando atenção em mim. Daí, ó, de novo, o egocentrismo. A gente achar que todo mundo está tão ligado com o que a gente está fazendo e que a gente é tão importante sempre no sentido negativo, né? Que eu preciso ficar paralisado. E eu acho que também o processo de maturidade emocional ele vai se dando na medida que eu vou liberando esse hábito de controlar as coisas. Eu fiz até uma postagem um tempo atrás que falava assim, solte as pessoas.
Solte as pessoas, quer dizer, solte as pessoas, solte você, inclusive. Solte, né? Deixa as pessoas viverem tranquilas, bem, tentando os caminhos dela. Isso também vai se reverter positivamente para você. Essa compaixão de deixar os outros testarem, experimentarem e parecerem meio desajeitados e depois encontrarem um jeito deles fazerem as coisas, isso vai facilitar a sua própria jornada. Você... Muito. E não só facilitar, mas deixar muito mais gostosa. Exato. E essa é outra coisa curiosa também do perfeccionismo que eu percebo, que é uma desconexão da própria experiência, né? Que é uma desconexão da própria vivência emocional daquilo. Isso. Aquilo é vivido pelo resultado, né? E é vivido por é, um pequeno delírio cotidiano do que os outros podem estar pensando. Porque é sempre muito curioso. Quando alguém tenta uma coisa ousada, por mais desengonçada que possa parecer, às vezes quem vê de fora fala assim, nossa, que corajosa essa pessoa. Mas quando é ela própria tentando fazer aquilo, ela se acha detestável. Ridícula. É muito maluco como a gente tem um certo cuidado, às vezes, com as outras pessoas, mas quando chega na nossa vez de passar na fila da nossa compaixão, a gente não entrega afago e carinho. Não sei se faz sentido isso para você. Faz, e eu acho que uma coisa que acontece é a pessoa falar assim: eu vejo isso quando essa pessoa faz assim, né? Quando eu vejo a pessoa fazendo tal coisa, eu vejo alguém corajosa e tal, incrível. Mas tem gente que acha ridículo, tem gente que vai achar Sim, feio. E aí, sim, se eu fizer, essas pessoas podem achar feio. Então também vai tendo essa conexão com o pior cenário, né? Então você vai fazer alguma coisa que pode tocar o coração de várias pessoas e pode fazer algumas pessoas te acharem ridículo. E aí você não faz porque tem a chance de algumas pessoas acharem ridículo, né? Então é uma seleção que vai sendo feita do pior cenário possível para se proteger sempre de qualquer tipo de julgamento, de qualquer tipo de crítica, de qualquer tipo de sofrimento. E isso empobrece muito a experiência da vida. sim. E isso que você falou é importante, que eu sempre pensei nisso depois que eu tive. Eu fiquei triste no dia, eu sempre conto essa história, mas uma vez eu estava, faz uns 11 anos isso, eu estava no encontro com uma garota e num dado momento, ela era muito despachadona, né? Ela falou assim, você me dá sono. Aí eu parei, tipo assim, eu fiquei meio sem reação na hora. Não é uma Assim, coisa muito típica de escutar, né? você fala calmo, você é tão, você me olha assim, tão me olhando e eu fico tão relaxada que você me dá sono. Aí eu já comecei, não sei se eu achei que era um elogio ou se não era, porque Eu perguntaria isso, só né, para eu entender. acho que na hora eu fiquei meio, tá bom, né? E aí eu fui entendendo, porque eu acabei saindo mais algumas vezes com ela, que ela, na verdade, era uma pessoa muito energética, sabe? Aquelas pessoas com energia de pitbull, que dorme pouco, faz 300 mil coisas. E, obviamente, que eu, nessa contraposição, eu era sonolento para ela. Minha mulher não diz que eu sou necessariamente sonolento. Então, pode ser que ela pense, ela nunca me falou, mas, assim, com ela, eu não pareço assim. Então, É uma essa coisa. referência, né? Exato, essa coisa assim do lugar que a gente está falando, do elogio que a gente está falando, também traz um pouco desse elemento relacional para a vida, que é uma questão meio de qual é o lugar de onde o meu elogio, a minha crítica também está vindo, porque uma pessoa pode chegar para mim, como já aconteceu, de falar mais rápido nos seus vídeos. E eu falo assim, é de propósito. Mentira, acho que eu sou Eu devagar lembro mesmo, de um assim. vídeo seu que você falou para as pessoas não assistirem acelerando, porque o Exatamente. tempo fazia parte do processo. Exato, porque faz parte do processo. Se chega num vídeo falando sobre temas de psicologia, e você assiste no 1.5,
você descaracteriza completamente o próprio processo de você parar, Digerir, pensar, né? pensar, parar. E a pessoa fala assim, eu não consigo pagar terapia, seus vídeos me ajudam muito. Então, não acelera o vídeo, né? Vai devagar, aproveita, porque o processo da terapia também é um pouco desse elemento de respeitar o silêncio, as pausas, a reflexão, o sentir. E se você está com a mente também muito acelerada, você não conecta nesse sentido. Então, esse elemento relacional, me parece também, a gente precisa levar em consideração quando a gente está lidando com a aceitação e avaliação vinda dos outros. Certamente. E eu acho que é um caminho complexo, né? Da gente poder acolher a possibilidade de outra pessoa discordar do nosso jeito de estar no mundo, não gostar do nosso jeito de estar no mundo. E isso não quer dizer que a gente não tenha valor para diversas outras pessoas. É o que eu sempre falo isso. São quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Não tem como todas essas pessoas gostarem de você. Então, é natural e esperado que algumas pessoas não vão gostar. E isso não determina que você não tem. Eu gosto de dar o exemplo de você pegar alguém que você ama muito. Tipo, alguém, sei lá, uma banda, um filme que você adora e pensar assim: tem gente que não gosta disso? Tem gente que não gosta de brigadeiro. Você imagina um negócio desse? É a prova de que não tem unanimidade. Aí, olha isso. Tem como, gente, não gostar de brigadeiro? Não entendo. Então, assim, não tem possibilidade de ter alguma pessoa unânime se o brigadeiro não é unânime. E aí, quando a gente consegue acolher que o fato de ter pessoas que não gostam da gente, não gostam da nossa forma de estar no mundo, de se vestir, de falar, de enxergar o mundo, isso é uma possibilidade, isso não determina o nosso valor. Isso não quer dizer que eu não tenho valor, porque tem pessoas que acham que eu não tenho valor, né? E essa coisa do aprender a dançar pela experiência e sem ficar conectado com o resultado, foi um aprendizado que eu tive muito rico quando eu fiz uma formação em arte terapia, porque eu tinha muitos bloqueios, assim, né? Eu cresci como atriz, então tinha tudo uma questão de resultado. Eu tinha que falar o texto certo, eu tinha que fazer a cena certa. A arte ficou para mim meio engessada nesse lugar do resultado. E quando eu fui fazer a formação em arte terapia, eu tinha que, né? Não porque eu tinha uma obrigação, mas porque eu desejava me tornar uma terapeuta melhor, com mais ferramentas, eu tinha que atravessar aquelas experiências comigo mesma, eu tinha que vivenciar aquelas experiências. Então eu comecei a enxergar a arte como uma experiência e o fim era eu me tornar uma terapeuta melhor, não era a estética. E a partir disso, eu fui me permitindo muito sem pretensão, assim, não tem problema se ficar horroroso esteticamente o resultado, porque eu não estou fazendo pelo resultado, eu estou fazendo porque eu quero me tornar uma terapeuta melhor. E isso foi uma libertação na minha vida tão maravilhosa, porque eu fui aprendendo e generalizando essa abertura para outras áreas da minha vida, e fui aprendendo a viver as experiências pela experiência, desconectada de uma cobrança, de uma expectativa por um resultado estético, né? Um resultado certo. E esse papel de parede, não sei se tá dando para ver, mas aqui tem um papelzinho de parede aqui atrás. Fui eu Aham. que colei. E ele tá muito torto. Sim, tá bem torto mesmo. E quando eu fui colar, eu já sabia que ele podia ficar muito torto, porque eu nunca colei um papel de parede na minha vida. Eu não sou o tipo de pessoa que tem muita média as coisas e faz tudo milimétrico, eu não tenho paciência pra isso. Então eu falei assim, vou colar freestyle, vou fazer como meu coração pede. Coloquei música, tornei a experiência gostosa, porque eu queria essa experiência de colar o papel de parede e assumi o risco de ficar super torto. E de fato ficou bem torto. No início começou até bem, aí ao longo da parede o negócio foi degringolando. Mas eu não me incomodo com o resultado de ter ficado torto, porque eu sei por que ele ficou torto. Ele ficou torto porque eu queria viver a experiência de colar o meu papel de parede. Eu não queria contratar alguém para vir aqui colar. Eu queria eu ter experiência e foi super divertido. Eu colei que chegou na metade do caminho e falei, tô cansada. Parei, deixei para fazer no outro fim de semana, ficou metade da parede colada, metade não. No final de semana seguinte colei a outra parte e foi uma experiência super gostosa para mim. E tá muito torto, mas tudo bem, porque é o tipo de resultado que eu prefiro a experiência. E eu pinto aquarela
E é uma coisa curiosa quando eu compartilho as minhas aquarelas, porque a minha aquarela é absolutamente terapêutica. Eu pinto pela experiência. Eu brinco que eu pinto aquarela porque é molhada e aí eu posso chorar à vontade em cima e não estrago o desenho. Porque eu pinto ali, é uma experiência emocional total. Eu não me importo com o resultado. Eu quero que o resultado seja algo que faz sentido pra mim, que eu consiga expressar o que eu tô sentindo. Se vai ser considerado bonito pelas pessoas ou até por mim mesma, isso pra mim é o que menos importa. E aí, às vezes, quando eu compartilho isso no meu Instagram, porque às vezes eu compartilho até para poder incentivar as pessoas a explorarem coisas diferentes, expressões artísticas diferentes, às vezes eu compartilho e eu falo assim, ah, eu não gostei muito dessa parte, da textura, gostei mais disso aqui eu não gostei tanto e tal. E as pessoas falam assim, não se cobre tanto, não seja tão crítica com você, tá bonito. Tá tudo bem eu não gostar do resultado, eu não tô me cobrando, eu não tô sofrendo por isso. É só um reconhecimento de que eu não gostei muito do resultado estético, mas o processo terapêutico foi sensacional. E eu não tô reclamando das pessoas que falam isso, óbvio, eu sei que elas estão falando com a melhor das intenções, mas isso é sintomático até do quanto a gente entende qualquer autocrítica como um perfeccionismo exagerado de alguém que não consegue se aceitar porque tem um problema de autoestima e precisa ser consolado de alguma forma, né? Porque se a gente não acha tudo que a gente faz maravilhoso, sensacional, a gente tá mal e tá, sei lá, perfeccionista demais e tá sofrendo. E não é o caso, né? Às vezes a gente tá de fato só reconhecendo que alguma coisa você quer melhorar, você quer que fique mais legal no futuro. E eu acho que isso que você está falando me parece ser, né, como se fosse um redimensionamento do que a gente entende também por resultado, né? Uhum. A nossa ideia de resultado, ela sempre... Então, se você vai pintar, você tem que ser um Da Vinci, você tem que ser um Michelangelo. Se você vai fotografar, você tem que ser um Sebastião Salgado. Se você vai dançar, não sei quem que você tem que ser. Mas tem que ser uma pessoa... Carla Pérez, né? Você tem que fazer uma coisa muito fabulosa. Então, quando você, de repente, entende que você não vai passar pelo campo da genialidade, porque você não tem certas habilidades, eu entendo que a gente precisa abrir um espaço para imperfeições necessárias e humanizadoras. Não que a gente precise muito se esforçar para isso, mas abrir um espaço para que a gente tenha tropeços, para que a gente tenha também um senso de humor com as nossas dificuldades. Às vezes eu vejo, em termos de perfeccionismo, que a gente se leva muito a sério, né? E isso é um dos pontos que eu demorei para chegar quando eu estava escrevendo o livro, que tinha um ponto de maturidade que para mim não era claro, mas que ele estava presente em muitas características de pessoas que eu avaliava como muito imaturas, que é a característica da rigidez, né? Uhum. A rigidez sempre me parece uma tentativa de asfixiar a experiência para que a gente não entre em contato com as emoções. Então, quando a gente está tendo uma atitude meio cabeça dura ou teimosa e a gente fica meio obcecado com uma determinada coisa, a gente está tentando sufocar as ambivalências que aquilo tem. A gente tem opiniões muito concretas e definitivas. Acho que o processo do amadurecimento, em última instância, também me parece um processo sempre de abertura e de imprecisão na vida. Porque a pessoa, quando a pessoa tem muita certeza de uma determinada coisa e fala aquilo de forma muito imperativa, eu ouço aquilo e sempre resguardo uma dose de desconfiança, inclusive quando eu falo alguma coisa. Porque, principalmente quando a gente escreve ou produz conteúdo público, aquilo fica registrado e depois você vai ter uma reformulação daquele processo. De repente você vai acrescentar um ponto, ampliar aquela ideia. Eu gosto muito do Martin Seligman, que fala sobre psicologia positiva, que ele escreveu um livro lá sobre felicidade autêntica e anos depois ele vai e escreve outro livro falando sobre bem-estar, revisitando a teoria dele e falando dos prejuízos que houve com aquele nome felicidade autêntica. E para um cara da envergadura dele, do respeito que ele tem,
na academia, tal, ele fazer esse tipo de coisa, essa remodelação é super importante, até levando em consideração a tradição da psicologia, em que os papas da psicologia eram meio que vistos como pessoas que não negociavam suas teorias de jeito nenhum. Então, Uhum. quando a gente afirma uma coisa, ou a gente fala de um gosto nosso, né? Tinha gente comparando Nutella com doce de leite. Eu sou do que não gosta muito de brigadeiro, e para piorar, eu gosto de cajuzinho, que nem é muito, né? Ninguém gosta de Não, caju. cajuzinho é gostoso até, eu acho, É mas até, né? É sempre brigadeiro. até. Se tiver, eu como, né? Isso aí. Não tenho desejo de comer cajuzinho. Exato. Cajuzinho. Então, quando a gente deixa uma margem de imprecisão, inclusive para os nossos gostos, como coisas não definitivas, a gente não só fica aberto a experimentar sabores diferentes em questões sensoriais, mas em questões existenciais, e abrir um espaço para autorredefinição, auto, é, auto-remodelações. E essa é muito a beleza. Imagina se uma pessoa encontra a gente depois de 10 anos e fala que a gente parece a mesma pessoa. Eu ficaria um pouco frustrado. Poxa, eu estou me esforçando tanto nesses 10 anos, né? Tá bom, né? Tá. Para mim seria pior do que falar que eu dou sono, viu? Seria pior. Ou seja, essa fé que a gente tem na nossa, né, na nossa estabilidade, na nossa permanência, eu às vezes também vejo como algo que correlaciona com esse lance do perfeccionismo, como se fosse uma ideia fechada e estabelecida de quem a gente é para tudo sempre, e é por isso que eu tenho que ser valorizado, porque eu sou do signo de tal, eu sou do time tal, como se isso fosse uma coisa que nunca pudesse ser questionada, um ato de fé quase. Eu acho que tem um medo muito grande de assumir que errou ou que não errou, mas que agora tem uma visão mais ampla, mais complexa, mais profunda. E isso ser uma prova de que você, né? Muitas pessoas falam assim, eu tenho medo de que usem isso contra mim, né? Que Né? joguem na minha cara, Hipócrita. que vejam como uma vulnerabilidade minha, né? Uma hipócrita. E aí é isso, assim, é a gente poder perceber que das duas uma, ou a gente vai se manter alguém que não muda, que não aprende com a experiência, que não amplia a visão de mundo, que não se transforma, que é estático, né? Ou a gente vai ter que aceitar que a gente muda de ideia e que a gente aprende. Eu, imagina, no meu canal, se você entrar, eu não apaguei nada, porque justamente eu queria, né? É isso, faz parte da minha história. Eu fiz uma formação de coaching e tem lá vários vídeos meus defendendo coach, falando sobre coach. E depois eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo? Não, gente, tô muito equivocada. Fui lá e falei, não sou mais coach, mudei, gente. É isso, mudei de ideia, por isso, por isso, por isso. É isso, apresentei. E eu não apaguei, porque eu quis justamente, até talvez em algum momento eu sinta que não compensa, que pode ser problemático em alguma medida, deixar o material lá, porque pode ser usado fora de contexto. Até o momento eu tô achando que faz sentido deixar lá e faz parte da minha história, não apago, né? Assim, acho que é isso. Eu aprendi outras coisas, enxerguei o mundo por outros olhos, ampliei perspectivas. E fez parte do processo, assim, e faz parte do meu processo de aprendizado e de autenticidade, né, para abrir para as pessoas que faz parte, gente. E veja, eu poderia olhar para o meu canal e falar: Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Tava lá falando essas coisas que hoje eu não concordo, meu Deus, que coisa horrível. No meio de um monte de coisas que eu fiz, tem um monte de coisas legais. Eu recebo várias mensagens constantemente de pessoas falando, como você disse, né? Poxa, eu estava num momento muito difícil da minha vida, não tinha como pagar terapia, ou estava num momento de crise pontualmente, achei uns vídeos seus que me ajudaram. Então, assim, faz parte do processo a gente poder entender que mesmo no meio daquilo que a gente faz, que depois a gente pode olhar e falar, putz, não foi legal, tem coisas ali que podem servir para outras pessoas, que podem ajudar, que podem agregar, que podem ser interessantes para o processo que a outra pessoa está vivendo, podem fazer sentido dentro do universo delas. E ok, assim, a gente vai se transformando, pede desculpa e tenta corrigir o que a gente pode ter feito, né, de prejuízo para alguém, tentar ajudar e reparar o que a gente pode ter causado de algum mal. E a gente segue, assim, isso não nos determina enquanto sujeitos no mundo,
Muitas pessoas adoram o meu conteúdo, muitas devem não gostar, embora não costumem me falar muito isso, mas deve ter um monte de gente que não gosta. E faz parte do processo. E as pessoas que gostam não me determinam como alguém perfeita. Eu fico muito angustiada quando as pessoas ficam me chamando de fata sensata, perfeita, nunca erra. Isso me angustia, devo dizer. Mas também essas não me definem, assim como as que não gostam de mim e podem falar mal de mim também não me definem, né? A gente vai se construindo. Eu vou fazer as minhas autocríticas no que eu acho que precisa ser trabalhado. Esses dias eu recebi uma mensagem elogiando alguma coisa e não era, foi um entendimento equivocado. Não, não é o caso. Não lembro o que que foi, mas não era exatamente, acho, não sei o que que foi. E eu falei, ah, não, não foi o caso. Ela falou assim, ah, mas você não aceita elogio. Eu falei, não, tem vários que eu super aceito. Esse, no caso, não era verdade. Então eu só tô esclarecendo. Mas quando eu entendo que faz sentido, se alguém falar, ah, eu gosto muito, eu percebo que seu trabalho é muito cuidadoso, que você se esforça para produzir um conteúdo de qualidade, eu vou dizer sim, obrigada, me esforço mesmo, eu agradeço isso. É. E tem uma coisa também que você falou do erro, que eu sempre fico pensando, depois de ter muitas dificuldades em lidar com o erro, né? O erro, no final das contas, é uma oportunidade que a gente tem, e eu vejo isso muito com a Nina, né, minha filha, que quando ela, às vezes ela faz alguma coisa que machuca a gente, criança, né, tem uma fase muito de bater, dar tapa, e você fica meio que... Você toma umas cacetadas assim. Puxa E, cabelo. e aí eu falo pra ela fala, desculpa, papai. Eu falo assim, eu desculpo, filha, mas cuida do papai agora, né? Porque eu quero que ela entenda que não se trata exatamente de errar, pedir desculpa, mas se trata de uma oportunidade que ela tem de cuidar de quem ela machucou. E eu sempre tenho a sensação de que o erro se trata de uma coisa que a gente fez que, em alguma medida, afetou uma pessoa negativamente, ou pode ter prejudicado, em alguma medida, um aspecto, um processo, algo. Reconhecer o erro, longe do que o perfeccionista possa pensar, é uma oportunidade de a gente cuidar mais, de a gente amar mais. Não é uma apologia ao cometa erro, atropele as pessoas, mas Pelo amor de Deus, claro que não. né, isso sendo um efeito colateral próprio da existência humana, de a gente trombar com as pessoas, de atropelar as coisas, a gente negligenciar aspectos importantes, o erro também é uma oportunidade que a gente tem de se reconciliar com a nossa, com algo mais essencial nosso. Também não gosto tanto desse conceito de essencial, mas assim, a gente tem uma disponibilidade de amar e de cuidar das pessoas. E a gente vai perdendo isso no meio do caminho. E quando a gente erra, a gente pode falar assim, olha, Cecília, desculpa, sei lá, te atropelei em alguma coisa, falei alguma coisa que te deixou desconfortável, eu só estou me dando conta agora, eu vi sua reação, o que eu posso fazer para poder reparar isso que eu fiz? Porque apesar de não ter sido minha intenção, eu fiz, então eu queria me retratar nesse aspecto. Caramba, que reformulação! A relação sua com a outra pessoa pode, inclusive, Se aprofundar, fortalecer. aprofundar Uhum. um grau a mais e você ficar mais conectado, ser uma relação mais verdadeira, onde você veja quais são seus gatilhos de erros compulsivos e te dá uma chance de avançar como pessoa, ao passo que quando você evita a todo custo lidar com qualquer ideia de erro, se defendendo, se justificando, isso empobrece, como você falou, também muito da experiência. Não sei se você percebe E isso. das conexões, né? E das relações. E aí você vê o que a gente quer lá no fundo, e de um jeito ou de outro, por seja qual caminho que a gente está construindo, é a conexão, né? Que é uma essência, como você falou que não gosta da palavra, mas que em alguma medida é muito do humano, é muito do processo da experiência, que é consequência do nosso processo todo de, né, como estamos aqui hoje. Então, esse desejo de relação, de intimidade, de conexão, de se enxergar ali tendo vínculos de segurança. Algumas pessoas vão querer ter muitas relações, outras vão querer ter poucas relações que sejam sólidas. Mas, assim, vínculos relacionais, a gente tem esse anseio. E o erro pode ser uma oportunidade de perder algum vínculo, sim, e é isso que tanto Sim. assusta, né?
mas também pode ser uma oportunidade de aproximação, inclusive dependendo de como a gente lida com esse erro, né? Muitas vezes o erro por si só ele não é determinante para um rompimento daquele vínculo, mas a forma como aquilo vai sendo conduzido depois muitas vezes acaba sendo. Sim. Então acaba podendo ser uma oportunidade de autenticidade, de abrir aqui, ok, vamos botar essas coisas na mesa? Eu sou imperfeita, essa é a verdade. Vamos lá. Pisei na bola. O que, que eu posso fazer agora, né? Você também um dia provavelmente vai pisar na bola comigo, não sei se de uma forma tão grave ou não, mas vamos tentar fazer isso dar certo ou não, né? O é possível para você nesse momento? Você precisa de um tempo? E às vezes é uma bela oportunidade mesmo. No trabalho, né? Quantas vezes a gente aprende através de um erro, né? E assim, putz, grila, foi depois de ter vivenciado aquilo e tem aprendizados que assim, seria ótimo se a gente conseguisse aprender as coisas só pela teoria. Ai, que coisa maravilhosa seria. Mas tem coisas que a gente só vai aprender se estatelando mesmo e quebrando a cara, né? Às vezes a gente aprende pelo erro de outra pessoa e fala, puxa, eu não quero passar por isso. E a gente consegue já, a partir daquela experiência, aprender. Mas às vezes não. E às vezes a gente vai precisar vivenciar e experimentar e tentar e esgarçar as possibilidades para depois olhar e falar, é, realmente, não tá legal. E Faz de parte. novo, né? O erro, nesse sentido, é sempre uma constatação a posteriori. Quem é que. Não, hoje eu vou. 2 da tarde eu vou baita cometer um erro ali, eu vou lá, vou arrebentar com tudo, né? Assim, Um errão do bom. tem gente que às vezes a gente suspeita, né? Que erra com gosto, né? Mas assim, não vamos entrar em temáticas políticas. É, mas, de modo geral, é sempre uma constatação póstuma. Então, no momento em que você está vivendo aquilo, é uma experiência, é uma tentativa. E se a gente fica com uma errofobia, inventando o nome aqui, a gente não se permite tanto vivenciar essas experiências. Uma pessoa já me sinalizou aqui que eu vou falar do livro, e esse é um dos meus erros também, que eu não falei do livro. Eu falei do livro lá Você no falou do início. livro, Eu eu falei não que era falei do livro. Esse é o aqui, livro. ó. Eu falei do livro. Foi aí que. Ah, que maravilha, tá aí. Maturidade emocional, porque algumas pessoas agem como adultas ou não. Eu queria encaminhar para um outro lado nesse finzinho, que é uma coisa que particularmente me incomoda, quando às vezes usam ante o perfeccionismo a coisa do foda-se, né? Hum, A coisa do uhum. foda-se a opinião dos outros. É, me causa um pouco de desconforto essa sensação de que ou você é escravo da opinião dos outros, desse perfeccionismo da aceitação, ou você simplesmente tem que descartar tudo completamente. Isso não me parece fazer muito sentido em termos de amadurecimento, porque a gente precisa também de certos parâmetros externos, às vezes também para poder pontuar aspectos da nossa vida, da nossa personalidade, do nosso comportamento. Não sei se esse foda-se também pega você desse jeito. Sim, foi o que eu falei lá no início, assim, eu não afirmo com toda certeza que não existe ninguém no mundo inteiro que realmente não, genuinamente não se importa com a opinião de ninguém. Mas eu acho isso um pouco complicado e eu fico pensando não só do ponto de vista se é possível ou não, mas eu também penso do ponto de vista funcional e potente para a gente enquanto sociedade, né? Eu aprendi, não sei se tem algum veterinário aqui que vai me corrigir, mas eu aprendi que os gatinhos, eu tenho gato, né? Inclusive no início da live ele estava aqui miando, vocês devem ter escutado, não quis te interromper, mas ele estava interrompendo. E eu aprendi que quando a gente adota um gatinho muito neném, esse gatinho ainda, e ele é retirado, né, por algum motivo da família ali, dos irmãozinhos, muito nenenzinho, ele não aprende que morder é inadequado, que não é legal, que os irmãozinhos não gostam disso.
né? Então, ele acaba se tornando um gatinho que a gente, enquanto adulto, vai tendo que ensinar que quando a gente está fazendo carinho, ele morde, a gente para o carinho. A gente está brincando, ele morde, a gente para a brincadeira, para ele poder entender que aquilo não é legal. Socialmente, aquilo não é um comportamento desejável, né? E eu acho que a gente, enquanto humanos, precisa também, em alguma medida, poder escutar as mensagens que as pessoas de fora nos dão, de que, por exemplo, a gente é muito agressivo o tempo todo. Não que seja uma verdade, porque às vezes a gente pode sim crescer em um ambiente que invalida os nossos sentimentos, que invalida toda e qualquer assertividade como algo violento, e ai, tá descontrolada, tá maluca, é agressiva, e às vezes você tá se posicionando de uma forma assertiva. Então, assim, claro que a gente precisa escutar o que as pessoas dizem, mas é uma filtragem que precisa ser feita, né? A gente precisa escolher o que vai ficar, o que faz sentido e o que não faz. Não é toda a verdade que é dita por qualquer pessoa que a gente tem que pegar pra gente, né? Então Mas você eu está acho dizendo que que tem que, então você tá dizendo que tem que meio que qualificar a mensagem e o mensageiro. eu acho que existe, e é difícil, né? Assim, eu não tem uma fórmula mágica para isso, certamente. Eu não tenho como falar que a fórmula para entender se que a pessoa está falando é verdade ou mentira. Mas também até poder construir qual é a nossa medida, porque às vezes dentro de um determinado ambiente a gente vai ser considerado muito agressivo e a gente vai entender que mas essas pessoas têm uma referência de agressividade que realmente não faz sentido pra mim. Eu não acho que eu tô sendo agressiva e tem pessoas que entendem a minha forma de estar no mundo como sendo assertiva, objetiva. E é isso, e eu não vou forçar a barra pra mudar quem eu sou, porque tem algumas pessoas que acham que eu não posso ser assertiva porque eu tô sendo agressiva. Às vezes a gente pode começar a receber essa mensagem de vários ambientes, de vários vínculos e falar, puxa, eu acho que eu talvez esteja realmente começando a passar dos limites com a minha agressividade com as pessoas podem estar, né, eu tô mordendo essas pessoas e elas vão se afastar. E aí se eu não quero que elas se afastem, eu preciso em alguma medida poder entender como eu posso expressar o meu incômodo, como eu posso expressar quando eu me sinto de alguma forma ameaçada ou agredida, sem que eu faça um movimento, né, igual com elas. Mas é uma escuta que eu acho que precisa acontecer, em primeiro lugar, sem cair num lugar de julgamento. Porque quando a gente cai no lugar do julgamento, do nossa, eu estava certa, eu estava errada, eu fiz tudo errado, aí a gente entra no looping do eu faço tudo errado, todo mundo vai se afastar de mim, eu não consigo fazer nada certo, né? Meu Deus, ninguém vai conseguir gostar de mim desse jeito. E aí também muitas vezes não faz nada com isso, fica sofrendo em looping infinito, se chicoteando e também não se afasta das pessoas e fica isolado. E às vezes as pessoas estavam ali, não, eu não queria que você se afastasse, eu só estava querendo que a gente lapidasse um pouco melhor esse diálogo e essa relação, não era para você se afastar. E a pessoa às vezes fica, eu não, melhor, eu não nasci para isso, não sei me relacionar com as pessoas, se afasta. Então, às vezes é um lugar de escuta para poder entender que algumas coisas que são divididas são para engrandecer a nossa relação, são para a gente crescer enquanto pessoa no mundo, são para a gente potencializar as nossas trocas, os nossos diálogos, as nossas conversas, os nossos vínculos, e que isso não está dizendo que você é uma pessoa péssima, uma pessoa horrível, que não sabe fazer nada, que vai morrer sozinha porque ninguém gosta de você, né? É só um lugar de, olha, eu gosto de você, mas nesse ponto aqui eu acho que tem algumas coisas que não estão sendo legais para mim, como é que a gente pode melhorar, né? Só que às vezes a pessoa não fala isso de uma forma extremamente cuidadosa, com todas as linhas e vírgulas e palavras, o que a pessoa escuta é: você faz tudo errado, não gosto de você, tô muito brava, você me decepciona diariamente, eu não te aguento mais, sai da minha vida. E aí a pessoa se fecha. Ou seja, esse filtro também passa por a gente não tomar nada como extremado. Toda vez que a gente fala Exatamente. sempre é assim, nunca é assim, todo mundo gosta de mim, ninguém gosta de mim. Normalmente, então, Isso. uma pessoa perguntou dá uma dica de filtro. Eu tendo sempre a pensar que na maior parte das vezes, quando a gente vê afirmações muito definitivas, definidoras e que restringem uma pessoa a uma ou duas características, provavelmente aquilo tem uma imprecisão que deve ser avaliada e que a gente deve ser cuidadoso. Porque eu acho que também nesse caso é uma forma de você se cuidar
e de não levar todas as opiniões a seu respeito a ferro e fogo, para também não cair no extremo do não importa nenhuma opinião de ninguém ou importa a opinião de todos. Ou É seja, isso. esse equilíbrio entre ouvir sem levar a sério demais, mas levar em consideração algumas coisas, às vezes deixar na prateleira, parar para pensar com calma Isso, depois, isso. fora daquele. Isso é muito importante. Porque às vezes uma fala vem em cima da gente e a gente fica, nossa, pegou na voadora no peito. E às vezes a gente precisa colocar aquela crítica, aquele posicionamento ali na estante, na prateleira, olhar para aqui, dói um pouquinho, volta e ouvir com calma essa questão das críticas de uma maneira mais tranquila e menos enrijecida. Eu acho que isso é muito legal. As duas coisas que você falou, tanto no sentido das generalizações, né, dos sempre e nunca e tudo e nada, eu sempre faço tudo errado, ninguém gosta de mim, né, eu machuco todo mundo com quem me relaciono, ninguém me entende, né, todas essas afirmações a gente deve acender um alertazinho, porque geralmente a gente vai perceber que não é bem assim. Embora, óbvio, a gente tem que validar a experiência da pessoa, ninguém tá dizendo, tá doido, nem tá inventando. Não é isso. É a leitura que a pessoa tá fazendo do mundo e ela é legítima e ela gera emoções muito legítimas. Mas num lugar de diálogo, de desenvolver um diálogo interno, a gente poder questionar, puxa, eu tô falando que todo mundo faz isso. Será que todo mundo faz isso? Ninguém. Será que ninguém mesmo? Uma coisa que eu gosto de fazer às vezes, com pessoas que têm uma tendência a serem muito autocríticas, serem muito generalizadoras, né, nesse sentido, é pedir para essas pessoas, né, quando eu estou no processo terapêutico, pedir para essas pessoas em dias em que elas estão felizes porque fizeram alguma coisa legal, ou alguém deu um feedback super legal de alguma coisa, elas registrarem isso, aquela sensação que elas estão sentindo, aquele feedback que ela recebeu. Tem até, às vezes, as pessoas favoritam as mensagens no Instagram, no WhatsApp, né? Sempre que chega uma mensagem que enaltece ali alguma qualidade, alguma potencialidade dessa pessoa, favoritar. E aí, nos momentos em que você tá sentindo o cocô do cavalo do bandido, poder ir lá olhar e falar, peraí, calma, ok, eu talvez tenha até pisado na bola mesmo, ou realmente essa pessoa pode ter uma visão muito negativa de mim, mas existem muitas outras versões de mim, muitas outras percepções que as pessoas têm de mim, existem muitas outras características minhas, que podem ser muito potentes para algumas pessoas. Eu não sou só isso, talvez eu até seja isso que a crítica está dizendo, pode ser que seja uma crítica válida, mas ela não me determina enquanto pessoa. E aí eu vou escolher o que fazer com aquilo, se eu vou de fato entender que faz sentido aquela crítica, se eu vou entender que aquilo foi uma reivindicação legítima para aquela pessoa, mas que ok, eu entendo, não foi por mal, não foi minha intenção. Eu acho que ela, né, poderia ter interpretado de uma outra forma, mas foi a forma como foi possível para ela interpretar. E eu não gostaria que ela tivesse esse sentido dessa forma. Eu não quero que ela ache que eu não me importo com o sentimento dela. Então eu vou honrar a dor dela como eu gostaria que ela honrasse a minha. Eu vou pedir desculpa, vou explicar que eu vou tentar não cometer mais aquele tipo de atitude, mesmo que eu não olhe para trás e fale, meu Deus, caraca, como é que eu fui fazer isso, né? Então são formas diferentes da gente poder lidar com os contextos. E eu acho que a outra coisa que você falou de colocar na prateleira é muito rica, porque tem horas que a gente está muito mobilizado, a gente está com a garrafinha sacudida e a gente não vai conseguir enxergar com clareza. Então, às vezes é isso, eu falo, pera, eu não tenho como falar sobre isso agora, eu preciso de um tempo para digerir, que você disse que eu dou sono, né? Então, eu preciso pensar sobre isso, calma, não posso responder isso agora. E às vezes é um processo até para poder entender, mas será que essa pessoa realmente quis dizer isso? Ou será que eu talvez esteja enxergando ou escutando algo baseado na minha história de vida? O que ela está falando pode ter outro contexto, e eu estou supondo o contexto por conta de vivências que eu já tive, né? E estou imaginando o pior contexto possível. E às vezes esse é um movimento de não vou reagir ainda. Deixa eu pensar sobre isso, né? Vou colocar em stand-by aqui, vou deixar no radar e vivendo experiências e me percebendo no mundo, eu vou levando aquilo em conta. Puxa vida, mas aquilo que a pessoa falou não faz o menor sentido com a forma como eu lido com as pessoas no meu dia a dia, né? Eu tô vendo diversas situações onde isso não se encaixa. Ou o contrário, putz, eu nunca tinha prestado atenção, mas agora eu tô vendo que realmente eu faço isso à beça. Eita ferro, a pessoa tinha razão, vou ter que falar com ela. Então esse movimento de
deixar a vida ir acontecendo e ir ficando atento àquilo enquanto a vida acontece, né? Para poder ir vendo para onde aquilo vai. Ou seja, no final das contas, a autoaceitação ela é um exercício constante de compaixão com o outro, consigo, aceitação em relação a si mesmo, em relação ao outro. É um exercício de ampliar o olhar, de reconsiderar as coisas, de olhar a situação por vários ângulos e, de modo geral, sempre entender que a vida é mais complexa do que o nosso olhar consegue alcançar. Acho que se a gente faz esse exercício de absoluto e relativo também para aquilo que está acontecendo, a gente consegue não reduzir tanto as coisas a uma coisa só, uma característica só, e a gente também não fica preso num determinado estereótipo ou num medo excessivo de se expor e se libertar. Eu acho que a gente precisa aceitar, no fim das contas, que a vida tem sofrimento e que a gente vai ter que escolher qual sofrimento a gente vai querer enfrentar, né? A gente vai escolher qual é o sofrimento que faz mais sentido viver naquele momento. Então, às vezes, até, sei lá, viajar, que é uma coisa que a gente gosta e que, poxa, todo mundo tá sofrendo tanto agora de saudade de poder fazer uma viagem na pandemia. Dá um trabalho do caramba, né? Assim, você tem que organizar a viagem, você compra passagem, às vezes troca o dia, troca o horário, faz conexão, faz escala, chega lá, atrasou o voo, correu, carrega mala. Dá trabalho, né? É cansativo. Mas assim, de modo geral, até onde eu conheço, as pessoas não deixam de viajar porque dá trabalho e pode correr o risco de, sei lá, perder um voo. A gente enfrenta aquela chatice, aquela burocracia, né, cansaço. Às vezes a gente precisa de férias depois das férias, porque cansa a beça. Mas a gente atravessa esse desconforto, a gente atravessa né, essas dificuldades, porque é algo que é muito valoroso pra gente, que faz sentido, que vai trazer, né, algum tipo de recompensa emocional pra gente. Eu acho que na vida a gente vai acabar tendo que entender que o sofrimento faz parte e que não viver com medo de errar também vai trazer sofrimento. Porque você vai olhar pra trás e falar, gente, eu tô vivendo. Ou eu tô Sim. só sobrevivendo aqui, né? Tipo, me protegendo o tempo todo pra não cometer nenhum erro, mas não tô cometendo nada também, nem erro nem acerto. Eu tô vivendo, esperando o que acontecer, né? O que tem que acontecer pra eu poder olhar e falar, ok, faz parte isso, eu vou ter que correr riscos. Então, quando a gente aceita que esses sofrimentos, que o risco da crítica, o risco de sofrer com a crítica fazem parte, e que ficar esperando um dia idealizado onde você vai receber uma crítica horrorosa e não vai sofrer com isso porque você já ligou o foda-se, não se importa mais. Muito provavelmente esse dia não vai chegar, pelo menos não se você ficar aí, enfim, né? Nem sei se vai de qualquer forma. A gente vai precisar acolher esse movimento de dizer, cara, eu vou ter que dar a cara a tapa, eu vou ter que me expor ao risco, né? E é isso. E se eu ficar triste, eu vou ficar triste. Esses dias eu abri uma caixinha e perguntaram assim, qual técnica você usa quando você fica muito triste? Chorar. Eu choro, gente. Eu botei o neném chorando e várias pessoas riram. Eu falei, mas nem era uma piada, é verdade. Eu choro. O que as pessoas esperavam que eu ia responder, gente? A gente fica triste, a gente acolhe a tristeza, a gente chora, a gente conversa com alguém, a gente pinta um quadro, sei lá, a gente escreve um poema. Não tem o que fazer, né? E faz parte da experiência da vida. Então, acolher esse lugar do sofrimento pode nos permitir também parar de ficar com o errofobia, né? E poder atravessar a vida sabendo que os erros vão fazer parte dela. Sim, acho que falamos muitas coisas para poder pensar e, e, e se permitir viver um pouco mais e talvez colocar os nossos julgamentos um pouco em parênteses, porque eles vão sempre acontecer, mas que a gente transforme eles em cada vez mais julgamentos aconchegantes e acolhedores e inclusivos e menos em julgamentos tóxicos, depreciativos e que façam as pessoas perderem a vitalidade delas. Acho que essa é uma coisa muito importante.
Eu gosto da Claro. imagem da mão dada. Eu gosto da imagem da gente se pegar na mão e falar assim: vamos juntas? Vamos encontrar um jeito de fazer isso funcionar? Vamos caminhar nessa direção, né? Vamos... É um convite, não é um erro, um dedo apontado, né? Um lugar de crítica que diminui a outra pessoa, no caso a gente mesmo. É um lugar de convite, de falar: vamos fazer diferente, vamos tentar fazer melhor, vamos tentar acolher que essa pessoa criticou e faz parte do processo. É um convite. Sim. Muito obrigado, Cecília. Só avisando as pessoas, a live vai ficar salva. Então fiquem tranquilos, vocês estão aflitos perguntando isso. Você Se vê que é uma angústia, né? a tecnologia Vai ajudar, vai pensar. ficar salva. Só para falar do livro, porque eu sempre esqueço de falar. Esse é o livro que ensejou também a nossa live Maturidade Emocional. É um livro que estou muito feliz com o resultado, porque dessa vez eu não fiquei com a sensação de que eu teria reescrito ele 300 vezes. Fiquei feliz depois que saiu, depois que veio à luz. Então não fiquei perfeito